Olá, este é o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis, que trata especificamente com o grupo que está aqui, pastor Eric Nelson e o Frei Gastão, sobre temas de espiritualidade e religiosidade. Queremos lembrar os nossos patrocinadores, a Clínica Dr. Wilson Davis, a Costaneira, a Dilu, onde você encontra o melhor da Uniflex, a Casa Nostra, o Colégio Madre Bárbara, as lojas Sertel, as bebidas Fruc, também a loja Veste Bem, o Salão do Vavá e a Ótica Haas. E também agora temos a Clínica Éden, que conosco vai ajudar a brilhantar mais o programa Opinião, que já é um programa tradicional no Vale do Taquari, onde nós temos cultura, entretenimento, moda, religiosidade, saúde e espiritualidade. Sejam bem-vindos novamente ao programa, é bom tê-los aqui. O público falou muito bem do último programa, quero lembrá-los. Nós tivemos uma receptividade muito bacana por parte dos nossos telespectadores, também dos internautas que acessam todas as redes da plataforma da Rede Vale de Comunicação. O tema de hoje trata sobre a simonia e também sobre esta questão da gratuidade do Evangelho. Para aquele telespectador que não sabe exatamente o que é a simonia, eu quero lembrar rapidamente da história que conta de onde saiu este pecado tão conhecido na igreja primitiva e tão contundentemente combatido pelos pais da igreja e posteriormente na história da igreja por aqueles que lembravam dos ensinamentos primários do cristianismo. A simonia foi um pecado baseado num personagem chamado Simão. Ele estava negociando as bênçãos do Evangelho, cobrava por curas, por expulsão de demônios. Aqui quero lembrar a questão de curas, expulsão de demônios, não que estas coisas, se realidade espiritual não exista, não é disso que eu quero dar ênfase, mas dentro daquele entendimento da época, e também sobre a gratuidade do Evangelho, que era para ser compartilhada, vivenciada por tudo que envolvia os elementos da fé cristã, que estava nascendo e estava sendo vivida por muitos a partir do testemunho da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Este homem cobrava e ganhava por tudo que implicava a relação do cristianismo. Os apóstolos, sabendo disso, logo condenaram. Ele foi enfrentado por um grande apóstolo missionário da igreja, por Paulo, e ele foi, de certa forma, como que amaldiçoado por fazer do Evangelho um grande negócio, um grande comércio, e este pecado ficou conhecido como o pecado da simonia. Dito isso tudo, nós queremos começar com o Frei Gastão, falando a respeito deste grande equívoco, desse grande erro e desta grande maldade que há 2000 anos foi condenada pela igreja primitiva e hoje está aí tão escancarado no nosso meio. Frei Gastão, a sua palavra. Eu quero saudar os telespectadores, quero saudar o nosso amigo aqui, o Eric, companheiro, realmente amigo, o David, que sempre convida. E é uma grande oportunidade que nós temos para dialogar, conversar sobre temas tão relevantes na história do cristianismo. Muitas vezes nós não gostaríamos nem de falar sobre temas que causam constrangimento, porque esse tema, mas ele deve ser levantado. Hoje a opinião pública tem direito de saber da história da igreja. E realmente, como o Davi falou no início, né, o Simão, mago, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, está bem explicitado a negociação que ele queria fazer com Pedro, para que aquilo que Pedro recebeu de Jesus, para que pudesse comercializar com ele, para que também ele pudesse impor as mãos e pudesse fazer milagres para ganhar muito dinheiro. Então, esse pecado já começou desde o início e perpassa a história de negociar. E hoje o mercado é que nem um polvo que está com as antenas ligadas para a religião. E nós precisamos cuidar muito, porque se valoriza só aquilo que se dá preço. O valor está agregado ao preço. Então,
eu não posso nunca cobrar uma bênção. Eu sempre digo, se você me paga uma bênção, essa bênção não pega. Em vez de bênção, será maldição, porque, né, as coisas de Deus são sagradas, não se comercializa. É graça de Deus, é dom de Deus. Isso deve ficar muito claro para cada um de nós. Então, é um tema muito bonito, um tema que choca, mas um tema que deve ser dialogado, conversado, e agradeço por essa oportunidade. Obrigado, Frei Gastão. Pastor Eric Nelson, o pecado da simonia, tão combatido, os apóstolos enfrentam, Simão já estava a fazer tais tarefas e tenta ganhar de Pedro uma bênção apostólica, né? Pedro como o grande líder da igreja de Jerusalém, junto com Tiago. Como o senhor vê este enfrentamento já nesta época e a realidade que está sendo colocada nos dias de hoje, o sério problema que chega a envergonhar a cristandade em um mau testemunho terrível, muitos nos acusando, aqueles que creem disso e daquilo, por causa dessas atitudes? Também agradeço a oportunidade de estar aqui nesse programa, nesse diálogo. Eu acho que nós precisamos relembrar de que o ser humano, ele repete e ele vive sempre de novo os seus dilemas, as suas tentações, e nesse caso também entendo que aquilo que há 2000 anos atrás tentava tanto esse homem, esse Simão, é na verdade uma tentação que está presente também na vida de muitos de nós nos dias de hoje. Se analisarmos a história não só da igreja, mas do mundo, da humanidade, nós percebemos que a busca, o anseio, a sede pelo poder, a sede pela fama, o anseio pelo reconhecimento, e aí também está envolvida a questão da busca financeira, que está muito ligada também ao poder e à fama. Isso é recorrente, isso é um inso que está sempre querendo brotar de novo, e todos nós precisamos. Algumas pessoas são mais atraídas a isto do que outras, certamente. Cada pessoa se sente mais tentada em alguma direção ou outra. Então, para algumas pessoas, especialmente, o poder, a fama, a riqueza exerce uma tentação, um chamado muito forte, também nos dias de hoje. E nos faz muito bem, como seres humanos, com muita humildade, nos ajudarmos a enxergarmos isso e até mesmo apontarmos quando isso se torna tão evidente, ainda mais através, quem sabe, de meios como a comercialização da bênção cristã do Evangelho de Jesus Cristo. Frei, o senhor toca e toca com muita propriedade lá em Atos capítulo 8 e faz questão, Simão o mago. Obviamente o Frei, conhecendo um pouco do que ele está a refletir, eu sei que ele faz a distinção, porque o nome Simão é muito comum, e tem outros Simãos tão bem apessoados, tão abençoados na história das Escrituras. Este homem, o mago, um nome comum, mas um homem incomum dentro da natureza e da gênese do cristianismo. Por que incomum? Porque não é nada comum no cristianismo a negociação. Não é nada comum a barganha, não é nada comum você querer ganhar o mundo, querer ganhar alguma coisa em troca. Na antropologia cristã, na natureza da igreja, nós vemos, e eu faço questão de, neste primeiro momento do nosso debate, ficarmos no tempo da igreja, né, no tempo da igreja primitiva, era extremamente natural a partilha, a gratuidade. E não era natural, como disse, era incomum, atitudes como de Simão. A natureza do Evangelho é uma natureza de gratuidade, de fato? O Evangelho, ele anuncia a partilha,
a gratuidade. Só que nós somos humanos, nós somos gente. E nós temos, como igreja, nós temos também tentações. E o inso, que o Eric muito bem lembrava, ele sempre cresce de novo. E São Francisco chegava a dizer que o dinheiro, desculpe os telespectadores, mas ele falou isto mesmo, é o esterco do diabo. Porque sempre acende de nós esta ganância, a ânsia de ter mais, a ânsia do poder. Por isso ele quis sempre ser o menor dos menores, o menor de todos. E Jesus, ele diz bem claro, você deve optar ou pelo dinheiro, pelo poder, ou por Deus. Então, se nós queremos optar pelo dinheiro, nós temos que ser gestores, nós temos que ser empresários, mas não anunciadores do Evangelho, porque isso é contraditório. Então Jesus, ele veio, e claro que Jesus também no seu grupo teve Judas, que o traiu por causa do dinheiro. Então esse pecado existe e todos nós precisamos nos policiar para que ele não invada a nós todos. Somos todos humanos e temos esta tendência de grandeza, de querer crescer, de querer ter mais, mas nós precisamos nos policiar e podar todo esse sentimento. Então, David e Eric, para todos nós que mais trabalhamos, né, da igreja, o povo não gosta quando diz, esse pastor ou esse padre só fala em dinheiro, só pensa em dinheiro. Não seria nossa índole, não seria de nós falarmos sobre isso, deixar que os leigos falem. Mas, né, a igreja, como diz, é santa e é pecadora, ao mesmo tempo. Então, nós precisamos sempre cuidar para que este pecado, principalmente da simonia, que é horrível, como negociar, como que negociar Deus, fazer negócio de Deus, das coisas espirituais tão sagradas, e é graça. São Paulo tem a teologia da graça, é tão lindo, é tão maravilhoso, né? Nós recebemos tudo de graça recebeste, de graça dai. Só que a tentação do dinheiro, principalmente hoje neste mundo do comércio, onde tudo é mercadoria, se quer fazer também dos bens espirituais da religião uma mera mercadoria, e não é.